Olá! A nossa aula de hoje é sobre gestão de transportes. Vou falar para você sobre os modais de transportes, as principais vantagens e desvantagens. Esse material aqui ele é baseado no livro 6 do material de Fundamentos de Operações e Logística, que está no Moodle. E antes de chegar efetivamente na questão do transporte, eu queria dar uma visão geral de quais são os elementos e componentes do sistema de distribuição física no qual uma empresa está envolvida. Então, obviamente, a gente tem um dos elementos importantes, são os estoques de produtos, né, produtos que a gente quer distribuir, as instalações físicas onde esses produtos são armazenados, os meios de transporte, que é a ênfase da nossa aula de hoje, o sistema de informações logísticas, nos quais nós já falamos, o hardware e software que suporta esse sistema de informações logísticas. Cumpre dizer que o hardware e o software, ao longo do tempo, têm se tornado cada vez mais baratos. Então, hoje, provavelmente, as informações logísticas são muito mais preciosas, muito mais valiosas. É muito mais importante eu saber quanto eu tenho no meu estoque de cada item, em que parte do país ou do mundo esse estoque está localizado, do que efetivamente o equipamento que tem essa informação. Então, hoje tem se visto um esforço muito grande no sentido de duplicação dessa informação, de criação de redundâncias para evitar perda dessa informação. Um sistema de custo de estoque e de distribuição é extremamente importante. Existem vários trabalhos olhando especificamente para a questão de custeio de distribuição. Uma das áreas que parece mais promissoras nesse sentido é o sistema de custeio ABC, o sistema de custeio baseado em atividades. E, finalmente, a equipe logística, mas não menos importante, né? A equipe logística que gerencia e que opera esse sistema para ele funcionar. Como eu disse para vocês, a ênfase dessa aula de hoje é meios de transporte. Então a gente vai trabalhar com a escolha dos meios de transporte. E os meios de transporte, então, são os equipamentos de transporte entre os locais de estoque. Eles podem ser tanto próprios quanto de terceiros. Existem também toda uma discussão de quando terceirizar e quando ter internos os meios de transporte. E aí são caminhonetes, caminhões, trens, aviões, navios, dutos e mesmo os próprios portos e, enfim, fazem parte desse sistema de meios de transporte. Eu disse que não ia enfatizar esse aspecto aqui, eu ia trabalhar só com a questão de meios de transporte, mas eu gostaria de destacar, assim, de forma muito importante o papel das pessoas e da equipe logística no sistema de distribuição física, né? O sistema de distribuição física, ele, por mais automatizado que ele tenha sido nos últimos anos, com a criação de um incremento de processos automatizados, a discussão que tem se feito hoje em dia sobre veículos autoguiados ou guiados por robôs, transporte via drones também foi feito de forma automática, a gente ainda depende muito e é não só dependente, mas é grato, né, às pessoas que operam esse sistema. E eu queria fazer, assim, dada o risco que essas pessoas têm corrido ultimamente para conseguir fazer acontecer a sua missão, caminhoneiros trabalhando nas ruas, nas rodovias, sem muitas vezes um lugar onde parar, onde descansar, onde almoçar, pessoas trabalhando com entregas, assim, tendo contato com diversas pessoas em diversas comunidades, muitas vezes se arriscando. Eu queria fazer uma rápida homenagem a essas pessoas que, através de um vídeo que eu vi na TV norte-americana, eu estou reproduzindo aqui.
This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine. Então essa é a minha breve homenagem às pessoas que fazem o sistema de distribuição física funcionar. Então, rapidamente, antes da gente chegar então nos meios de transporte, eu queria só dar uma rápida revisada no fluxo físico de mercadorias, né? Um sistema de fluxos físicos, ele se dá através de 3 grandes formas previstas pelo ECR, que é a entrega centralizada via CD, que ocorre quando uma carga é entregue em um centro de distribuição, que fica mais próximo dos seus pontos de consumo. Então, por exemplo, um supermercado, uma rede de supermercados, tem diversos centros de distribuição instalados ao redor do país para abastecer vários de seus supermercados. E aí, nessa rede de distribuição, os fornecedores entregam mercadorias ali no CD e o mercado se encarrega de transportar para suas unidades. Né? Alguns supermercados cobram, inclusive, pelo uso do CD. Né? Uma outra possibilidade, uma tecnologia mais nova e que também requer, claro, um contato mais próximo com a transportadora, enfim, é a entrega direta loja a loja, o DSD, Direct Store Delivery. É a entrega em que o fabricante entrega diretamente na loja. Né? Ela requer um pouco mais de coordenação na cadeia logística, principalmente quando eu tenho uma rede de muitas lojas, né? Porque, em geral, as compras nesse sistema são centralizadas e aí a entrega é descentralizada. Então, ela é eficiente para alguns produtos, por exemplo, papel higiênico, toalhas de papel, que são produtos muito volumosos e que são produtos que, em geral, às vezes lotam uma grande loja, pode quase usar uma carreta inteira, então o próprio fabricante pode se encarregar de entregar diretamente na loja esse tipo de material. Né? Alguns fabricantes algumas engarrafadores de refrigerante fazem isso também, de fazer a entrega direta na loja. Então, enfim, tem uma série de itens de SKUs que permite esse tipo de coisa. E talvez a mais moderna dela, que é o cross-docking. O cross-docking foi uma prática inventada nos mercados Walmart, nos Estados Unidos, e ele consiste em receber mercadorias de diversos fabricantes do CD dos varejistas, eu já expliquei isso num vídeo anterior, né, e entregar para diversas lojas. Essa é a prática, talvez uma das práticas mais modernas de distribuição física, uma das estratégias mais contemporâneas e que geram um ganho impressionante em termos de giro do estoque, né? O estoque gira muito. De novo, ela se aplica para situações em que a mercadoria, o item, se presta para isso. Então, por exemplo, eu tenho lá um conjunto de itens, azeite de oliva, aqueles alcaparras, né? São produtos que eu muito dificilmente valeria a pena eu entregar um veículo cheio de alcaparras ou de azeite de oliva numa loja, né? Então faz sentido para mim fazer o seguinte: olha, para mim, se eu fosse um supermercado, né, eu compro desses fabricantes, recebo no meu CD, só que em vez de ficar armazenando lá no CD, eu abro essas caixas desses produtos, coloco em caixas diferentes ou pallets diferentes, né, em que eu vá organizar esses pallets por loja, ou dependendo do tamanho, ou por roteiro de entrega, encho esse caminhão com um conjunto de itens de diversos fabricantes e entrego para cada uma das lojas. Isso sem necessidade de ficar lá armazenado no meu CD por muito tempo. É uma ideia de quase um just-in-time logístico, né? Uma outra classificação que a gente usa é com relação ao roteiro do veículo. Uma configuração básica de roteiro é a distribuição 1 para 1,
Ou seja, eu encho o meu veículo e levo para um lugar. A outra possibilidade é a distribuição um para muitos, ou seja, meu veículo vai fazendo um roteiro, né, e entrega em múltiplos locais de entrega, múltiplos clientes, múltiplas lojas, enfim. Tá? É claro que é muito mais eficiente fazer uma distribuição um para um, mas ela não é a mais flexível de todas, né? Porque, bem, nem todas as lojas ou nem todos os clientes têm compras em quantidade suficiente para encher um caminhão para entregar, um caminhão, container, enfim, para entregar completamente. Então, muitas vezes eu preciso fazer uma distribuição um para muitos, né, e fazer ela ser o mais eficiente possível dentro das limitações que a distribuição um para muitos me oferece. Uma outra configuração que é muito parecida com a anterior, na verdade, mas ela diz respeito ao espaço dentro do veículo, né? É muito utilizado isso em frete internacional, enfim, lotação completa, né? E aí, quando é caminhão, a gente chama a sigla em inglês é FTL, né? Caminhão cheio, ou FCL para container cheio, né? Estufo um container com todos os produtos para um determinado item, ou carga fracionada, quando eu contrato um pedaço desse caminhão, desse container para fazer um transporte, né? Também itens muito pequenos, muito caros, que rodam muito pouco, muitas vezes não vale a pena encher um container ou encher um caminhão para transportar esse item, a gente precisa fracionar, e aí a carga fracionada, obviamente, ela é mais cara porque envolve uma gestão mais complexa do que fazer uma carga cheia, né? E também tem uma entrega um para um. Bom, então vamos falar dos modais logísticos, tá? A gente, na literatura, fala de 5 modais logísticos, eu vou falar de cada um deles, vou falar um pouquinho dos prós e contras de cada um, vou passar um exemplo e deixar alguns exemplos de sites, enfim, que vocês podem consultar. Bom, quais são os principais modais de transporte de carga? Então, o modal mais rápido é o modal aéreo, né? O modal aéreo ele é um modal extremamente rápido, né? Ele é composto de aviões de carga ou aviões compartilhados. Me parece que vai haver uma oportunidade muito grande agora para a gente aumentar, expandir o uso de modais aéreos em função das recentes quedas aí de demanda de transporte aéreo. As empresas de transporte aéreo estão com ociosidade nas suas frotas, então me parece que seria uma boa oportunidade para a gente acelerar o processo logístico global usando transporte aéreo, né? Converter ou utilizar boa parte dos aviões que hoje são utilizados para transporte de passageiros, para transporte majoritariamente de cargas. Um outro sistema é o aquaviário, a gente vai ver que ele é bem mais lento, mas é bem mais barato, né? Então, o aquaviário ele é feito através de navios ou barcaças. Então, ele pode ser marítimo, através do oceano. O transporte marítimo ele é um mundo por si só. Ele é responsável por praticamente 90% da carga feita no comércio internacional. Tem o transporte fluvial, que é feito através de rios. Ele é extremamente importante. E tem o transporte lacustre, que é feito através de lagos. Se a gente for olhar, por exemplo, a nossa Lagoa dos Patos, ou os grandes lagos nos Estados Unidos, que fazem divisa nos Estados Unidos e no Canadá, não é pouca coisa, né? Eles banham uma região muito grande, então o transporte através de lagos ele também não é desprezível em termos de volume e de potencial de transporte. Um transporte extremamente importante é o modal rodoviário. Ele, em geral, é utilizado para o que a gente chama de última milha. Ele leva cargas para a última instância, para o último ponto, né? A grande vantagem do modal rodoviário é que ele é absolutamente flexível, né? Rápido de mudar, mas ele tem uma série de problemas também que a gente vai discutir logo logo. Tem o sistema ferroviário, que ele é um sistema
razoavelmente antigo, ele foi rei, digamos assim, do transporte continental no século XIX, a partir da segunda metade do século XIX, início do século XX. O modal ferroviário foi realmente o mais importante de todos e ele vem perdendo importância ao longo do tempo, infelizmente. Aqui no Brasil, principalmente, ele está ainda... ele está pior ainda do que outros países de natureza continental. Se a gente for comparar, por exemplo, a quantidade de transporte ferroviário no Brasil e em outros países de dimensões continentais como o nosso, a gente está atrasado com relação a isso. Um último modal que parece estranho, porque não tem veículo, é o modal dutoviário. Ele não tem veículo, ele é um cano, né, onde eu transporto material, é um duto, onde eu faço transporte de produtos. Então, por exemplo, esse gasoduto Brasil-Bolívia, que transporta gás entre os nossos dois países. O transporte de nafta dentro do polo petroquímico de Triunfo, ele é feito através de dutos. Então, isso retira da estrada milhares e milhares de veículos que poderiam estar poluindo, gastando, se envolvendo em acidentes, enfim, ele é um modal extremamente eficiente. Eu já ouvi falar de estudos em alguns países da Europa, por exemplo, para fazer transporte de lixo urbano, resíduo sólido urbano, onde a pessoa colocaria, sei lá, seu saco de lixo dentro de um duto e esse duto transportaria lá para o destino final. Me parece uma ideia super legal, não sei até que ponto isso foi teste, se eu li, enfim, se está sendo implementado ou não, mas seria ótimo para realmente reduzir a quantidade de problemas relacionados à gestão do resíduo sólido urbano, né? E um modal que a gente não fala em livro nenhum, e isso é uma coisa interessante, isso aqui não está no meu livro, não tá, porque eu não li em livro nenhum, mas ao longo do tempo eu venho pensando até que ponto a gente não pode considerar a transferência eletrônica como um modal de transporte de produtos, né? Ele não transporta nenhuma carga específica, mas existem hoje diversos produtos que são transferidos de forma eletrônica. Não é desprezível, por exemplo, o tráfego de informação que a Netflix entrega na rede. Hoje se estima que 60%, se não me engano, do tráfego de internet é Netflix e YouTube, né? O YouTube ainda é gratuito, cada vez mais eles vêm incomodando a gente com esses comerciais para tentar vender para a gente uma assinatura que te livra dos comerciais, mas enfim, é um serviço majoritariamente gratuito, pago por comerciais, e o Netflix é um serviço pago, ele é um produto que ele te entrega lá, né? Então, se a gente for pensar Netflix, Spotify, esses outros serviços todos que a gente tem disponíveis de streaming, eles entregam produtos de forma eletrônica, né? Eles substituíram, praticamente está morto o comércio de CDs e DVDs, né, por conta do streaming. Então, eu não sei até que ponto a gente não deveria considerar o modal eletrônico como um modal de transporte. A gente pode sempre pensar, espera um pouquinho, né? Não é um produto físico, né, como os outros. Não envolve um veículo, mas é um produto, né? Hoje a gente está pensando, por exemplo, em fazer telemedicina, telepsicologia, porque o modal eletrônico não entrega, só porque ele entrega serviços, ele não entrega bens físicos, a gente não há de considerar o modal eletrônico como a transferência eletrônica de informações, quando ela se converte num produto. A gente não deveria pensar ele no modal de transporte, tem que pensar um pouquinho nisso, assim. Eu realmente estou trazendo isso para vocês como uma dúvida. Isso não tem, como eu disse para vocês, não tem suporte nenhum na literatura. Se a gente for olhar os livros, nenhum livro considera o sistema eletrônico de transferência de informações e de dados como um modal de transporte, mas eu fico me perguntando efetivamente se ele não seria passível de ser considerado. Os oficiais são aqueles 5 ali, tá? Bom, vamos olhar então os prós e contras desses diferentes modais, começando pelo dutoviário, que é o meu favorito. Eu acho um barato, é um modal de transporte que não envolve veículo, né? Ele é
altamente eficiente para mover fluidos por longas distâncias. Ele, né, é utilizado na área de petróleo, derivados, gás, enfim, ele é ótimo para isso, é uma commodity de baixo custo, portanto baixo custo de transporte, né, vale muito a pena, faz muito sentido. Os custos de movimentação são baixos, né, mas a linha atendida de produtos por ele é limitada, eu só consigo transportar fluidos, né. E não tem nenhuma flexibilidade, ou seja, depois que eu construí a minha malha de dutos, não tem mais o que fazer, eu não consigo mudar, né, ou criar um roteiro novo facilmente. Claro, eu posso expandir a minha malha, enfim, mas eu não posso dizer assim, não, agora eu mudei a minha fábrica um pouco para lá, né, na outra cidade, troquei de cidade a minha fábrica, né, tem que puxar um duto para lá, né, não tem o que fazer. O modal aéreo, no outro extremo, ele é rápido, flexível. Modal aéreo, claro, até um certo ponto, né? Ele não chega na última milha, ainda não estamos entregando produtos diretamente via aérea, ainda já tem estudos de drones para entregar produtos, enfim, mas não é ainda uma realidade comercialmente disponível, né? Não posso hoje selecionar esse tipo de coisa. E ele ainda é caro, né? Muito mais caro. A tonelada, né, transportada no aéreo, ela é realmente muito mais alta. Entre, por exemplo, dentro de uma carga doméstica, entre fazer ele no modal rodoviário ou fazer ele via internacionalmente no modal aéreo, no aquaviário, o aéreo, em termos de custo, perde sempre. Só que tem momentos, tem situações que produtos que, sei lá, pega lá flores, né? A gente tem uma região de produção de flores ali em São Paulo, que é a Olambra, né? A Olambra, eles exportam flores para o mundo todo, né? E as flores são exportadas em via aérea, né? Mas, olha a margem de uma flor, né? E olha a margem do petróleo, não vai ver avião transportando petróleo, né, cru, para ser processado, fica meio caro. Então, equipamentos eletrônicos, instrumentos óticos, flores, eu esqueci de colocar ali, então produtos de alto valor agregado são transportados pelo meio aéreo. Produtos de alto valor específico ou que necessitam rapidez na entrega, que é o caso da flor, que ela tem uma vida útil pequena, né? Bom, o aquaviário são produtos geralmente transportados via commodities, são produtos commodities que são transportados no aquaviário, então a gente transporta via aquaviário, tem navios graneleiros que transportam soja, tem navio petroleiro que transporta petróleo, tem navios aqui no Brasil que eles foram adaptados para transportar suco de laranja para os Estados Unidos. Nós somos um grande exportador de suco de laranja para os Estados Unidos e a gente usa, então, tem fábricas que extraem o suco de laranja aqui, em vez de transportar a laranja, né, para os Estados Unidos, a gente extrai o suco dela aqui, resfria, bombeia para dentro de um navio e esse navio vai até lá com a carga fechada de suco de laranja a granel. Os custos de estoques mais baixos permitem um modal mais lento, né, com fretes mais baixos. Então, se a gente está comprando coisas assim que não precisa chegar aqui muito rápido, se a gente pode se dar ao luxo de esperar, né, o tempo tem o seu preço, o modal aquaviário sempre vai ser preferido, né? Então, produtos muito volumosos que não tem tanta margem, enfim, geralmente são transferidos via aquaviário. O ferroviário, ele é utilizado em países que são grandes ou de extensões territoriais muito grandes. Então, o Canadá utiliza extensivamente o ferroviário, os Estados Unidos utiliza extensivamente o ferroviário, e assim por diante. Uma vez eu e minha mulher estávamos lá no Canadá
e nós estávamos perto de um trilho de trem, e nós nos demos ao trabalho de contar quantos vagões passavam quase 100 vagões pendurados numa locomotiva. Vocês imaginem a quantidade de caminhões que estariam na estrada transportando esse material aí, né? Então o modal ferroviário ele é extremamente eficiente, ele é barato, mas ele é rígido, né? Ele só vai onde tem o trilho do trem. É o mesmo problema lá em cima do toviário, né? Ele só vai onde tem o trilho do trem estabelecido. Ele é menos flexível que o aéreo, porque o aéreo eu construo um aeroporto, né? Eu não preciso construir o caminho até o aeroporto, o avião vai até lá. No ferroviário não, no ferroviário eu não só tenho que construir a estação de trem, como eu tenho que construir todo o caminho, né? O trilho que vai até lá. E aí passar por cidades, é uma confusão, desapropriar lugares. Ele reúne, vamos dizer assim, as desvantagens do toviário com as desvantagens do aéreo, né? Só que o preço é lá embaixo, né? Então ele realmente acelera muito o processo, ele é bem mais rápido para transporte de cargas em grandes dimensões territoriais, né? Na Rússia se utiliza muito, na Europa, que não deixa de ser um grande conglomerado de países, né? Assim, se a gente for olhar individualmente a Europa, eles são um conjuntinho de países muito pequenininhos, mas assim, se a gente for olhar a comunidade europeia como um todo, a extensão territorial tem um grande número de quilômetros pelas quais passa um PIB muito grande lá. Então, assim, vale a pena ter ferrovias nessas localidades. Então, de novo, o ferroviário ele trabalha também muito com commodities, né? Ele compete com o rodoviário em muitos lugares, tem perdido competição em função disso, né? E trabalha muito com produtos commodity que vale a pena transportar em grandes quantidades. O rodoviário ele é reservado na maior parte dos países para a última milha, né? Então, eu quero transportar um produto de um lugar para outro e eu quero entrar na cidade. Eu não vou entrar na cidade com a ferrovia, né? Então, eu uso o rodoviário para entregar nesse último pedacinho aí, né, do meu estoque, da minha região. No Brasil ele é um modal dominante, né? Ele foi destruído, dizimado, né? O ferroviário se acabou com o ferroviário e se privilegiou o rodoviário, e a gente está pagando um preço por isso, a quantidade de acidentes que a gente tem nas estradas, o problema de transportar grãos, por exemplo, lá do centro-oeste para cá, né? Então, assim, vários problemas aconteceram. Acho que um deles foi a ênfase no rodoviário e a outra foi que o nosso sistema ferroviário foi construído num período da nossa história em que a economia era fundamentalmente oriental no nosso país, né? A gente estava muito mais na costa leste do nosso país, voltado aqui para... Quando eu era menorzinho e tal, tinha lá, se falava na distribuição populacional no Brasil, era só uma faixa ao redor do Oceano Atlântico. A gente se localizava majoritariamente ao redor do litoral. O que aconteceu com a nossa economia ao longo dos anos? Ela foi se interiorizando, foi indo para o oeste, né? E, bem, a ferrovia não acompanhou esse movimento na velocidade que deveria ter acompanhado. E a gente está, então, defasado por duas razões. Primeiro, por falta de ênfase no ferroviário por órgãos públicos e iniciativa privada, e por problemas de deslocamento dessa economia para um lugar onde o ferroviário não estava projetado originalmente para atender. Aqui eu não vou olhar esse quadro, mas aqui é uma comparação de indicadores entre diferentes modais, tá? Então, isso vai mudando com o tempo, né? Por exemplo, agora a gente pode pensar que talvez nessa virada, né, da década de 20, quando surgiu esse problema do corona, não sei se a balança não vai pender agora para o aéreo em função dessa enorme capacidade ociosa instalada que nós temos de transporte aéreo que está parado, né? Não sei se isso não vai, de uma certa forma, ser a saída
aí para as companhias aéreas sobreviverem e começar a transportar carga. Bem, e aí a gente cai naquela questão. Se todas elas têm vantagens e todas as desvantagens, por que a gente não combina elas, né? Diferentes modais, para fazer um melhor de tudo, né? Se transporte rodoviário é melhor na última milha e o transporte marítimo é melhor para grandes distâncias internacionais, por que não usar os dois? E isso existe, né? Isso se chama transporte intermodal. Então, o que é a ideia do transporte intermodal? É fazer um aproveitamento melhor de cada coisa, né? Então, existe ferramentas para fazer esse tipo de coisa, né? Seja por transporte a granel, esse TOFC, que é um produto que vai em cima de um vagão, né? Ele é transportado. Tem até um videozinho no YouTube, nesse canal aqui, que mostra rapidinho, se mostra um TOFC, eu posso botar o card aqui em cima. E, bem, o container, que foi, assim, talvez a grande invenção do transporte intermodal, porque ele permitiu uma eficiência gigantesca na transferência entre diferentes veículos, né? Então eu encho um container, estufo um container dentro de uma fábrica, enquanto os meus veículos estão todos circulando, né? O container fica parado na fábrica, ele vai sendo estufado naquele momento. Quando ele está pronto, eu chamo o veículo, ele vem, leva o container até o porto, por exemplo, e dali aquele container é levantado, erguido, jogado para dentro do navio que vai transportar aquele tipo de produto. Chega lá, o navio muitas vezes vai na Europa, tira o container de dentro do navio, larga para dentro de um trem, esse trem vai até um certo lugar, aquele trem joga para dentro de novo num caminhão, que faz um último pedacinho lá. Então, o container, ele é, assim, o grande negócio. A gente tem diversos tipos de containers, né? Container comum, esse dry box, que é para produtos secos, tem container ventilado, tem container frigorífico, o reefer, que tem que ficar plugado na tomada, ele pluga numa tomada no caminhão o tempo todo e fica sendo refrigerado. Quando ele chega lá no terminal de containers, por exemplo, do porto aqui de Rio Grande, ele tem a área específica para os reefers, eles vão lá, plugam o reefer na energia, ele fica mantendo ele refrigerado. Então eu posso transferir por distâncias impensáveis até alguns anos atrás, né? Tem o container open top, que eu carrego ele por cima. Tem o container de volume líquido, que é o container tanque. Então ele tem que ser, obviamente, enchido completamente, não pode ser enchido pela metade, senão ele tomba, né? Como toda carga líquida. E tem o container flat rack, que é só a base do container, né? E assim por diante. Então, os transportes intermodais têm a função rodoferroviário, né, quando são transferidos de caminhão para trem, ou vice-versa, rodoaquaviário, quando são transferidos de caminhão para navio, ou vice-versa, o rodoaéreo, quando são transferidos de caminhão para avião, e a ferroaquaviário, quando são transferidos de trem para navios e vice-versa, né? Então, a gente vai combinando esses diferentes modais na cadeia de produção, na cadeia logística, na cadeia de distribuição física, e aí a gente vai fazendo o uso mais eficiente das diferentes tecnologias. Bom, qual é que é a atividade que vai ser essa semana? Responder essa questão aqui, tá? Bem fácil, não requer prática nem tampouco habilidade, qualquer criança brinca e se diverte. Coloquem, evidentemente, a memória de cálculo na resposta de vocês, façam um upload para o Moodle e está feito. Eu também estou deixando aqui alguns sites que eu considero úteis nessa área, né? Espero que essa informação tenha sido útil para vocês. Na nossa aula, na nossa videoconferência, eu estou à disposição para tirar eventuais dúvidas que vocês tenham com relação a esse material. E é isso. Muito obrigado. Um forte abraço.